E aí galera, beleza? Lelo, Bakers, tranquilaço pessoal? Seguinte, eu recebo muito essa pergunta. Lelo, que configurações que você usa no Cura e por quê? Lógico, eu não vou fazer um vídeo falando de configuração por configuração aqui para que serve, porque senão vai ficar um vídeo de umas 2 horas, tem muita coisa aqui no Cura mesmo. Mas eu vou mostrar as configurações que eu uso e dar uma pincelada por cima por que eu uso ou para que serve. Claro, eu não vou falar de todas que tem aqui, mas as que eu falar, eu recomendo vocês testarem aí um dia. Isso é uma das partes bacanas desse nosso hobby, pessoal, porque esse hobby, as possibilidades são infinitas. Você escolhe como imprimir, você escolhe o material, temperatura, escolhe a impressora, você escolhe a configuração, escolhe o programa. É um hobby que dificilmente você acha outro hobby parecido com esse. É um dos motivos que eu gosto dos drones de corrida também. Porque você consegue configurar tudo o que você quiser. Enfim, outro assunto. E uma das partes do hobby é justamente a parte de você configurar a sua peça. E o Cura tem, assim, infinitas configurações. Tem coisa que eu também não sei para que serve. Realmente o negócio, são anos e anos de estudo para criar um programa que realmente consiga fazer tudo o que você possa imaginar. Mas tem um lado ruim disso. Claro que tem, e é por isso que a gente faz vídeo aqui e tenta ensinar vocês algumas coisas. Do mesmo jeito que para pessoas intermediárias e avançadas isso daqui ajuda, atrapalha as pessoas que estão entrando no hobby agora. É por isso que tem tanta gente que me pergunta, Lela, para que você usa tantas configurações e para que serve? Essa é realmente a ideia do vídeo. Então realmente pode complicar um pouquinho as pessoas no começo. Então bora lá pro Cura, abrir aqui, aumentar ele um pouquinho aqui para vocês, vamos lá, programa, o Cura está aberto aqui e vamos começar esse vídeo logo, galera. Primeira coisa, normalmente quando você instala o Cura, tem vídeo no canal de como instalar e como criar a sua impressora, então não vou ensinar isso aqui, vou falar só das configurações. Normalmente aqui a aba aqui vem a parte básica, vem só o básico do básico. Que no começo até é legal você usar as suas primeiras impressões, mas depois você vai querer mexer com algumas coisinhas a mais. Então, para colocar coisas aqui nesse menu aqui, a gente vai em preferências aqui em cima, configure Cura, ou seja, configurar o Cura, settings. E aqui estão todos os settings que vocês possam imaginar que dá para colocar. Vocês vão ver que aqui está Custom Settings. O que eu recomendo vocês fazerem então, se vocês quiserem começar a mexer com tudo isso. Sai de Custom Settings, vai aqui para Expert, já vai aparecer um monte de coisa a mais. Não tudo que eu uso aqui. Daí vocês veem o que eu estou usando aqui, vê o que pode ser útil para vocês, seleciona e vai parar lá no menu. Então é só vir aqui, selecionar o que você quiser que eu estou falando aqui e vai parar lá no menu. E daí o Expert vai virar Custom Selection aqui, tá pessoal? Então vamos lá, vamos começar do começo aqui. Layer High, pessoal, isso daí é básico. Se você não sabe, putz, tem vídeo no canal e eu vou fazer mais um aí pra frente, tá pessoal? Do básico, mas altura da camada, claro, altura de cada camada de impressão, normalmente expressa em milímetros, ou seja, aqui a gente está com 0,18 milímetros, 180 microns, então um pouquinho menos do que 5 vezes a 1 milímetro, tá? Então a gente está falando aqui que cada camadinha que a impressora fizer aqui vai ter 0,18 milímetros no caso aqui. Normalmente com bicos de 0,4 milímetros a gente imprime entre 0,10 para ficar com uma qualidade animal e até 0,20 para ficar com uma qualidade razoável. Initial Layer High é a altura da primeira camada. Isso vai depender muito de como você nivela a tua mesa. Eu deixo o papel bem presinho lá e daí eu coloco uma camada, a primeira camada um pouquinho maior aqui, quase 20%, na verdade 20% maior do que as outras camadas, para a impressora soltar bastante filamento e prender bem a primeira camada. Claro, eu estou enganando a impressora, eu estou falando que a primeira camada vai ser 0,25 milímetros, mas na verdade eu deixo ela tão apertadinha lá, o bico na mesa, que a primeira camada acaba ficando com 0,1, só que soltando o filamento para 0,25. Tá? Line Width. Isso daqui são a largura das camadas, a largura de cada parede. Isso daqui é baseado no bico da tua impressora. 99% das impressoras aí tem bico de 0,4 milímetros. Só que uma coisa que o pessoal não entende é o seguinte, o buraco do bico tem 0,4 milímetros. Só que ele não tem só o buraco, ele tem uma parte plana embaixo também, o bico. Então essa parte plana é um pouquinho mais larga, então a gente consegue fazer camadas, paredes mais largas do que a largura do bico. Recomendo
não passar muito dos 15% e 20%. Eu uso 10% a mais, então vocês vão ver que todas as minhas configurações aqui de largura da camada estão 0,44, ou seja, 10% a mais do 0,4, menos a outer wall line width, ou seja, a largura da outer wall, da camada mais externa da tua peça, que essa você quer com uma qualidade sempre top. Então isso daqui vai ser sempre, para mim, eu sempre deixo 0,4, que é a largura do bico. Fica ruim colocar 0,44? Depende da peça, você nem percebe, e você consegue deixar a tua parede mais larga. Por que eu faço isso, galera? Primeiro, tempo de impressão, qualidade não, resistência. Às vezes você fala, putz, imprimir 3 paredes é bastante, né? Pô, aqui você consegue imprimir com 2 paredes bem mais largo, né, do que o que você imprimiria com 0,4. Então, são vários os motivos da gente conseguir usar aqui um pouquinho mais na largura do bico. O que mais a gente tem aqui? A gente tem aqui a largura do top bottom line width, ou seja, das camadas superiores e inferiores. Largura do infill, esse daqui vocês podem colocar mais do que 10%, porque é um infill, tá? Desde que vocês garantam que o extruder de vocês, na velocidade que você está imprimindo, consiga empurrar tanto filamento lá para dentro, tá, pessoal? Initial layer line width, ou seja, a largura na primeira camada, tá? A largura na primeira camada aqui que a gente coloca aqui, você pode, isso daqui você não precisa usar, vai, eu deixo aqui porque às vezes, poucas vezes eu uso. Tanto que está com 100% está no padrão aqui, tá, pessoal? Shell. Shell é a casca, é a parte de fora do nosso objeto. Então a gente tem aqui várias configurações em Shell, vocês vão ver que tem bastante coisa aqui. Wall thickness, ou seja, a espessura da nossa parede. Vocês vão ver que está com um cinza escuro, porque aqui embaixo tem wall line count. Por que eu deixo os dois? Porque normalmente eu gosto de escolher quantas paredes eu quero. Eu não quero ficar calculando quantos milímetros eu quero. Então eu coloco aqui o wall line count em quantidade, só que eu deixo aqui o valor aqui em cima em milímetros para eu ter uma ideia de quantos milímetros está ficando as coisas. E daqui para frente vocês vão ver que na parte de shell tem bastante disso, tá, pessoal? Importante aqui então, top bottom thickness, ou seja, a espessura de baixo e a espessura de cima, não é mais a parede. São as camadas de baixo, essas daqui que ficam aqui embaixo, que criam a parte aqui debaixo da peça, e as de cima. De cima não é só lá no topo, pessoal, isso daqui também é camada de cima aqui no ombro, tá, pessoal? No ombro dele aqui, isso daqui é camada de cima. Se você quer uma qualidade bacana na tua impressão, quanto mais camadas você colocar em cima, melhor. Claro, não vai exagerar que também você vai gastar filamento pra caramba. Então, top layers, ele está falando em top thickness, vocês vão ver que está cinzinho aqui, está em top layers aqui 5 e bottom layers 5 também. Aqui, ó, top bottom pattern e bottom pattern initial layer. Isso daqui é como que a impressora vai imprimir essas camadas, se vai ser linhas uma do lado da outra, se vai ser zigue-zague, enfim, tem vários jeitos, concêntrico, ou seja, ele vai imprimir uma paralelazinha à outra o tempo todo, enfim, tem vários jeitos aqui de se imprimir, olha lá, concentric, zigue-zague e lines, e a gente pode escolher aqui, normalmente eu deixo lines, a não ser que seja alguma coisa um pouquinho diferente que eu esteja imprimindo. Optimize Wall Printing Order, isso daqui é bacana, na maioria das tuas impressões vai melhorar a qualidade da tua impressão. Alter Before Inner Walls e Alternate Extra Wall. Aqui o que eles fazem, pessoal? Alter Before Inner Walls é você imprimir a parede de fora antes das de dentro. Às vezes é bom, às vezes não. Alternate Extra Wall, isso daqui é legal. O que ele faz? Isso daqui é para quando você precisa de uma peça com resistência. O que ele faz? Ele imprime uma camada com 3 paredes, por exemplo, que o infio vai até a terceira parede. Dele imprime a próxima camada com 4 paredes. Então, na próxima camada que vai para 3, o infio vai ficar dentro da próxima camada. Então vai ter sempre infio entrando dentro da camada. Isso daqui para resistência das peças é um negócio muito legal, tá? Minimum Wall Flow. Isso daqui é uma coisa um pouquinho mais complicada que merece um vídeo só para isso, tá? Não recomendo você, se você não faz ideia do que é isso, deixar isso daqui selecionado, tá? Fill gaps between walls, everywhere. Ou seja, se você tiver algum arquivo que tem algum espaço, algum buraco, alguma coisa, para ele conseguir imprimir aquela parte ali, tá? Imprimir paredes finas, isso daqui também está meio ligado com o minimum wall flow, tá? Outra coisa que vocês não necessariamente precisam ter aí. Horizontal Expansion, isso daqui é legal, pessoal.
Isso daqui é você... Putz, como é que eu vou explicar? Porque na verdade você não está aumentando o arquivo inteiro. Digamos que você esteja aumentando... Isso daqui é o buraco, tá, pessoal? Você vai manter a peça do mesmo tamanho, só que esse buraco aqui. Então você consegue mexer aqui com Horizontal Expansion, diminuir ou aumentar um pouquinho esse buraco. Então todos os buracos da peça, então tem que tomar cuidado, vão acabar sendo influenciados por isso daí, tá? Z-Seam Alignment e Seam Corner Preferences estão juntos aqui. Pessoal, sabe quando você imprime uma peça, que nessa daqui não vai dar para ver direito, você imprime uma peça completamente redonda ou completamente quadrada, que você vê o lugar que está começando a outra camada e fica um risco, isso daí é o seam que eles chamam, tá? Então, para isso que servem essas configurações. Você pode escolher num quadrado, para ele imprimir, ele vai sempre começar no canto mais steep aqui, né? O canto mais sharp, o campo mais afiado, digamos assim. Então, se eu coloco Sharpest Corner e Hide Seam, ele vai tentar esconder esse seam sempre aqui no Sharpest Corner. Então, você muito provavelmente não vai ver essa linha. Então, isso daqui é uma configuração muito legal. Ironing, pessoal, isso daqui também é muito legal. O ironing, ele pega uma peça, digamos que essa peça tivesse sido impressa assim, vai. A parte de cima, ele em vez de imprimir, ele imprime a última parte, a última camada em cima, e daí ele faz mais uma passagem, só que quase não soltando filamento. E quando você seleciona aqui Enable Ironing, você seleciona o tipo de pattern, né, se você quer zigue-zague, concêntrico, enfim, e a quantidade aqui, ó, Ironing Flow, ou seja, o flow, a quantidade de filamento que você está jogando nesse ironing. É bom jogar um pouquinho, 10% é um valor agradável. Então você vai passar o bico como se você estivesse passando um ferro em cima para deixar um acabamento top. E ele vai acabar soltando um pouquinho de filamento ali, um negócio legal pra caramba. Um fio, pessoal. A gente já conversou no outro vídeo sobre algumas coisas aqui, sobre o vídeo de economizar tempo e economizar material na hora da sua impressão. Infio Density, básico, a quantidade de a densidade do infio. É que aqui eu já destruí, mexi tanto, estava com tanto stringing aqui por causa dessa impressora da JG Maker, mas enfim, é a quantidade de infio que você vai ter aqui. Inclusive, galera, vamos fazer diferente, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar um arquivo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu devia estar fazendo isso daqui desde o começo para vocês, né? No overhang, files, vamos colocar aqui medium, vamos colocar esse mesmo, pessoal. Vamos fatiar essa peça aqui e deixar ela aqui para a gente ir conversando, pessoal, porque aqui começa a mudar bastante. Eu vou revisar rápido o que eu já falei aqui, tá, pessoal? Então a gente está com a peça aqui. Lembrar, bottom layer são essas camadas primeiras aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e começa o infio. Então eu tenho 5 bottom layers, que foi o que a gente colocou aqui, ó. Bottom layers, tá vendo, pessoal? E as top layers são aqui em cima, vai. Vamos lá para cima que fica mais fácil, mas no nariz é claro que vai ter também. Aqui as camadas de cima, 1, 2, 3, 4, 5, a próxima já começa a abrir o buraco aqui que vocês estão vendo, entenderam, pessoal? Então isso daqui foi o que a gente fez até agora. As paredes, o wall thickness, claro que a gente conversou também aqui. Cada parede aqui é o que a gente conversou até agora. Vamos voltar aqui que a gente estava no infio, pessoal. Vamos tirar esse infio suporte daqui, vamos fatiar de novo. Já ensinei isso no outro vídeo, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Olha lá, pessoal, infio é essa parte de dentro, a gente escolhe que tipo de pattern que a gente quer. E existem vários, pessoal, vários. Isso daqui está com grid, ou seja, ele faz esse grid, ele pode ser lines, pode ser triângulo, tri-hexagon, são vários tipos de infio que a gente pode ter aqui. Então o infio pattern eu deixo sempre aqui, porque isso daqui consegue mudar bastante o tempo e a quantidade de filamento que você usa e a resistência da peça dependendo do que você está fazendo. Aqui a diferença, pessoal, nesse tipo de infio. Então isso daqui muda bastante. Infio Layer Thickness, isso daqui é legal, falei no último vídeo como economizar tempo. Isso daqui a gente tem uma altura de camada que eu selecionei lá em cima, 0,18 mm. Isso é a camada da peça. O infio eu posso imprimir numa altura diferente da camada. Tem que ser múltiplo da altura da camada. Então no caso aqui estou imprimindo com 0,18, eu teria que colocar 0,36. Muito dificilmente você vai conseguir imprimir com 0,36 mm cada camada, mesmo que seja de infio.
o extruder dessas impressoras mais baratas não vai conseguir fazer isso, tá pessoal? Mas vocês têm uma ideia do que é aqui. Se vocês estiverem imprimindo com 0,1 mm, daí sim você consegue colocar a altura do enfio com 0,2, tá galera? Enfio before walls, beleza? Ele vai imprimir o enfio antes das paredes, ou você pode desselecionar isso. E enfio suporte, agora sim, é o que estava, ele vai criar enfio só onde a gente precisa de suporte por dentro para imprimir os overhangs. Foi exatamente o tópico do outro vídeo, mas vamos mostrar para vocês aqui rapidão do que eu estou falando. Olha lá, pessoal, ele está criando enfio só onde a gente precisa de suporte lá em cima e um pouco nos ombros. Tá vendo, pessoal? Legal pra caramba. Material, pessoal, aqui também tem bastante coisa selecionada, é basicamente a temperatura que a gente vai usar aqui. Então o ABS aqui está 245, na verdade eu imprimo com 245 a primeira camada. Olha lá, Printing Temperature Initial Layer. E as outras camadas eu imprimo entre 230 e 240. Então eu deixo mais ou menos assim. Temperatura da mesa e temperatura da mesa na primeira camada, para garantir que vai grudar mesmo. Eu costumo fazer diferença assim. E aqui a gente tem o flow, Initial Flow, Skirt Beam Flow, caramba, e Prime Tower Flow. Isso daqui é a quantidade de filamento que você está mandando. Você pode aumentar a quantidade de filamento sem aumentar a velocidade da impressão por esses valores aqui. Você vê que a impressora está fazendo under extrusion, não está soltando tanto filamento em tais partes da impressora. Então você vai lá e coloca lá no enfio, poxa, eu preciso de mais flow, então vou lá e coloco, sei lá, 10%, 11% a mais aqui. Beleza. Enable Retraction. Retraction, pessoal, é um negócio muito importante para evitar o stringing aqui. O que ele faz? Terminou de imprimir alguma coisa, ele retrai o filamento para evitar que continue saindo filamento derretido lá em cima, vai para outra parte e daí volta a colocar filamento para fora. Então a gente tem aqui Retraction Distance, que nessas impressoras de Bowden Tube, que tem o tubo PTFE lá, tem que ser meio alto, 7, 9 milímetros, e o Retraction Speed, vocês podem copiar isso daqui para mim. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui que é para usar com impressora com 2 bicos. Então isso daqui vocês não precisam, aqui ó, Nozzle Switch Retraction, Nozzle Switch Retraction Speed, não precisa, isso daqui é se você estiver usando mais de um bico, tá pessoal? Velocidade, básico pra caramba, velocidade da nossa peça. O que é legal aqui vocês colocarem, pessoal, Outer Wall Speed e Inner Wall Speed, vocês conseguirem fazer a impressora imprimir com uma velocidade diferente na parte de fora. Os 2 últimos vídeos eu conversei sobre isso, explico direitinho e mostro a quantidade de tempo que você consegue tirar da tua impressão, continuando mantendo a qualidade lá em cima. Então você imprime as camadas de fora com a velocidade lá embaixo e imprime o resto da peça mais rápido. Travel. Pessoal, Combing Mode eu sempre deixo em all 99% das vezes, tá? E Avoid Printed Parts when traveling. Ele vai evitar de passar em cima de partes impressas na hora de estar movimentando. Isso é bacana ou não, dependendo do que você for fazer. Merece um vídeo só para isso, tá? Cooling, pessoal. Enable Print Cooling, ou seja, o resfriamento da peça. O ar que joga no bico ali, na parte de baixo do bico onde está saindo o filamento. Normalmente o que a gente costuma fazer aqui, pessoal, é usar a partir da camada que parou de ser bottom layer, ou seja, aqui a gente estava imprimindo com 5 bottom layers, a gente coloca aqui, ó, Regular Front Speed at Layer 6. Até a 5 vai ser bottom, a partir da 6 a gente começa a usar o resfriamento. Dependendo da temperatura e do filamento que você está usando, pode ser que você tenha que usar antes isso, tá pessoal? Mas na primeira camada normalmente é bom não usar, tá galera? Suporte, a parte de suporte aqui, eu vou fazer um vídeo específico de suporte para vocês também, galera, porque é muita coisa para mexer. Mas tem bastante coisa selecionada aqui, se vocês quiserem ver tudo que eu tenho selecionado aqui, pausa o vídeo e pode copiar aí, tá pessoal? Build Plate Adhesion é aquela ejetada de filamento antes de começar a impressão. Pode servir só para garantir que está saindo filamento, ou seja, para normalizar o flow. Está com o filamento meio derretido, está com pouco filamento, então vai garantir que o começo vai sair. Ou pode ser também para ajudar a prender uma peça na mesa. Então, skirt, pessoal, a gente usa quando você só quer garantir que a peça comece a imprimir com o filamento no bico. E o brim, que é exatamente a mesma coisa, só que gruda na peça. Então, aqui é uma coisa bacana de ter sempre selecionado aqui. Special Modes, pessoal, essa parte daqui, o que vocês mais vão usar é
o Spiralize Outer Contour, ou seja, para fazer o modo vaso, isso daqui que tem vídeo no canal ensinando. Experimental, uma das coisas que eu mais uso no Experimental aqui, pessoal, é o Tree Support, que é criar suportes em forma de uma árvore, assim, que é bem bacana, são suportes bem resistentes, economizam tempo e filamento. Isso daqui é legal e tem um monte de configuração. Outra coisa que tem muito legal aqui é o Fuzzy Skin, esse eu já usei muito. Podzinhos para os drones. Galera, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas não tá liso. Ele tá meio áspero. Isso daqui é muito legal, galera. Isso daqui você deixa a superfície... Imagina o grip de uma arma, que ela tem aquela parte meio áspera, aí você deixar a superfície áspera. É um negócio legal pra caramba e uma dica para vocês. Usem qualquer dia isso daqui para testar, tá, pessoal? O último aqui, isso daqui é bem legal, pessoal. Bridge Fan Speed. Isso daqui é a velocidade do fan quando você está fazendo um bridge. Ou seja, você está imprimindo um negócio... Sei lá, eu vou imprimir aqui no meio desse buraco aqui. Eu quero que tenha bastante ar secando o filamento para a gente conseguir imprimir o mais reto possível aqui, fazer o bridging. Inclusive, isso daqui é legal porque Bridge Fan Speed, você seleciona e coloca 100% aqui, você pode estar usando ABS sem resfriamento, mas nessas horas ele vai colocar o fan para você e vai te ajudar mesmo com ABS sem filamento a imprimir um bridge, assim, um negócio bem bacana, bem legal essa configuração, pessoal. E depois de 20 e poucos minutos de vídeo, eu acho que é isso, galera. Não se esqueçam, links na descrição ajudam muito. O parceiraço do canal 3D Fila, se inscreve, deixa seu like, teu dislike, coloca algum comentário, e nem que seja um oi, que isso daí ajuda muito no YouTube, galera, comentário nos vídeos. E, de novo, propaganda do outro canal do Lelo. O Lelo tá agora com 3 canais. Juntei com 2 amigos, mais 2 Marcelos, Marcelo Amigo, Marcelo Lima e Marcelo Lelo. Montamos um canal de culinária e drinks. Pessoal, escreve aí no YouTube. Canal Mesa Pra, PRA 3, o número 3. Se inscreve lá que a gente acabou de passar dos 100 inscritos em menos de um mês. Vai ser legal pra caramba ver vocês lá também. Um puta abraço pra vocês. Valeu!